Cristo menciona realmente o pecado imperdoável em Marcos 3, 28 e 29 e aqui em Mateus 12, 31 e 32 eu vou lhe explicar resumidamente o que significa isso. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Quem falou a respeito do pecado imperdoável foi o próprio Cristo. Para você entender o que é o pecado imperdoável, você precisa, além de analisar o contexto de Mateus 12, entender o público a quem Cristo dirigiu aquela declaração. Por exemplo, nós lemos aqui em Mateus capítulo 12 que antes de Cristo dar essa afirmação forte, os fariseus haviam feito algo muito sério. Você lê, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 12, que Jesus havia expulsado demônios de uma pessoa. E aqui no versículo 26, ou melhor, 22, diz o seguinte: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder do Beelzebu, maioral dos demônios. Os fariseus tiveram evidências claras de que Cristo era o Messias e o Salvador. E quando Cristo expulsa demônios pelo poder do Espírito Santo, eles atribuíram essa obra do Espírito Santo ao diabo. Só que eles não blasfemaram contra o Espírito Santo da noite para o dia. Você percebe que eles rejeitaram a Jesus durante um longo tempo. Quando Cristo nasceu, percebemos ali em Mateus 2,11, apenas 3 reis magos foram ver o Messias. Por que os fariseus não foram ver? Não podiam imaginar que o Messias fosse nascer numa manjedoura. Para eles o Messias nasceria num berço de ouro, diríamos assim. Vamos para Lucas ali capítulo 2 e percebemos também que Cristo com 12 anos está no templo conversando com os fariseus sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus, não é? E ele demonstra um conhecimento sobrenatural. E aí em Lucas capítulo 2 também é dito que Cristo crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. E o que os fariseus fizeram? O rejeitaram. Perceba que os fariseus rejeitaram a Cristo desde que Cristo nasceu até a sua infância, até a sua juventude. Chega Mateus ali capítulo 3, 13 a 17, Cristo é batizado. E os fariseus têm evidências de que o ser que estaria é sobrenatural, porque uma voz do céu falou o seguinte, este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E o Espírito Santo desce no ombro de Cristo em forma de uma pomba. O que os fariseus fizeram? Rejeitaram os apelos do Espírito, que tentava convencê-los de que Cristo era o Messias. E aí chega no estágio do ministério de Cristo, em que Cristo expulsa demônios. E aí os fariseus diziam assim, você não expulsa demônios pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, você expulsa pelo poder do próprio demônio. Ou seja, o pecado imperdoável é uma rejeição contínua aos apelos do Espírito para aceitarmos a Cristo e abandonarmos o mal, de modo que o coração se endurece de tal maneira que começamos a atribuir a obra de Deus ao demônio. E quando a pessoa chega nesse estágio de rejeição, aí ela disse não para o Espírito Santo por muito tempo. E aí o Espírito Santo, como um Deus cavalheiro, se retirará e deixará que essa pessoa siga sua vida normalmente. É difícil um ser humano chegar a este grau de rejeição de Deus. Agora, é possível. E por isso tenhamos muito cuidado. Demos atenção ao que o Espírito Santo fala a nós. Como diz Isaías 30, 21, você vai ouvir uma voz lhe dizendo, este é o caminho, ande por ele. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não seja rebelde. Ele quer o melhor para você.